Agradeço muito a presença de todos, estou feliz pela quantidade de pessoas aqui, agradeço ao professor Admira, à professora Leila, a todos do programa por terem me recebido tão bem no programa, todos aqui. Fiz uma apresentação de um pouquinho daquilo que eu trabalho, mas no sentido de tirar dúvidas sobre aquilo que eu trabalho, porque assim, muita gente confunde com estatística, e na verdade não é estatística, é algo, não é que é novo, é algo diferente, né? Mas já está um bom tempo por aí nas pesquisas, mas talvez aplicado nas áreas mais engenharia ambiental, nessas outras áreas de conhecimento, elas estão começando há pouco tempo. Deixa eu colocar aqui para compartilhar com todos. E eu espero muito que todos gostem da apresentação e espero ser rápido. Estão vendo minha apresentação? Sim, positivo. Maravilha. Bom, quando a gente coloca a questão de processos multicritérios de tomar decisão, principalmente em questões ambientais, em engenharia ambiental, a gente sempre pergunta assim, o que é tomar decisão? Né? Vocês sabem tomar decisão? Eu sempre que eu falo sobre um pouquinho disso daqui, depois eu volto para a engenharia ambiental, mas eu faço assim, vamos pensar um pouquinho. Uma coisa bem simples. Todo mundo já passou aqui na compra de um celular. Né? Como que eu faço para comprar um celular? Imagine aí, todo mundo imaginando um celular. Você tem um objetivo para celular, você gosta de tirar foto, você gosta de jogar, você gosta de redes sociais, você tem um determinado objetivo para aquisição de um celular. Vamos melhorar ainda. Vamos colocar que você tem R$1.000, você só tem R$1.000 para aquisição do celular, e o restante você vai dividir em 10 vezes. Tá? Então, você vai pagar 10 vezes de 161, 10 vezes de 214, 10 vezes de 266. Aí eu pergunto para vocês, qual celular vocês escolhem? Aqui está fácil a decisão, porque eu não estou colocando muitas variáveis, mas eu vou melhorar. E agora, qual celular vocês escolheriam? Aqui eu já coloquei a questão do armazenamento interno. Aí você pode pensar assim, bom, mas se eu quero algo que eu tiro muita foto, preciso com bastante armazenamento interno. Mas se eu não tiro, para mim com armazenamento baixo está bom. Mas eu vou colocar mais informações. Então, e se eu colocasse mais informações sobre os celulares? Mas se eu quero jogar, eu preciso de um celular que seja octa-core, que tenha um processamento mais rápido. No entanto, a capacidade dele interna é menor. Mas e se eu colocar mais coisas ainda? Ele tem tecnologia 5G, mas a capacidade interna dele é menor. Mas eu gosto de tirar foto. Poxa vida, agora o celular C é melhor. Mas o B fica no meio termo. Então, quem nunca? E se eu colocar agora a questão da bateria ainda, tamanho do visor. Ou seja, cada coisa que a gente vai tomar uma decisão, quanto mais fatores de decisão você vai colocando, mais confuso você vai ficando na hora de tomar decisão. Por quê? A gente sempre mistura os dados referentes a cada alternativa que eu tenho na hora de tomar a decisão. E isso acaba gerando angústia na tomada de decisão. E é exatamente esse processo de tomada de decisão que é o que eu vou trabalhar um pouquinho aqui. Isso que eu coloquei na compra de um celular, que é teoricamente algo simples de se fazer. Imagina se eu coloco num problema um pouquinho mais complexo. Vamos entrar agora na engenharia ambiental. Só aqui que todos os problemas que eu coloquei aqui, eles são fictícios, tá? Todos eles são fictícios. Aqui eu não me preocupei em estar de acordo com a realidade. Mas imagine esse problema aqui, um problema hipotético. Nós estamos numa cidade de 300 mil habitantes, onde que eu tenho aqui a questão do gerenciamento de resíduos sólidos. A administração municipal ela busca implementar uma nova solução mais sustentável e eficiente para o tratamento de resíduos, visando reduzir o volume destinado ao aterro e aumentar a vida útil do mesmo, melhorando o desempenho ambiental, econômico e gestão dos resíduos.
eu tenho algumas alternativas, como, por exemplo, a usina de recuperação de energia, energética, centro de tratamento, sistema integrado de compostagem e reciclagem, manutenção do aterro já existente com melhorias, e tem diversas outras alternativas. Mas o que levar em consideração para fazer a escolha? É aí que começa aí que se começa aquele conflito. Porque para se determinar qual é a melhor opção, a gente sempre vai ter critérios ambientais, econômicos e sociais. Por exemplo, ambiental, a gente vai ter a questão de redução de emissões de gases de estufa. Nós vamos ter a questão de recuperação de materiais recicláveis, impacto da qualidade do solo. Nós vamos ter as questões econômicas, que entra todas as questões de custo, de implementação, custo operacional, receita de um potencial subproduto, critérios sociais, como empregos diretos, impacto sobre saúde pública, aceitação. Isso é um problema da gestão de resíduos. E se eu colocar um outro problema? Imagina agora um problema de tratamento de resíduo. Vamos colocar aqui uma empresa de porte médio, ela pretende fazer o tratamento de um resíduo de aproximadamente 500 metros cúbicos de afluentes por dia, contendo uma mistura complexa de composto orgânico, metais pesados e sais dissolvidos. A direção da empresa busca uma solução que não apenas atenda às regulamentações ambientais mais rigorosas, mas também que melhore a sua imagem corporativa, reduz os custos operacionais ao longo do prazo e minimize os impactos ambientais. E aí existem diversas alternativas, como sistema de lousa ativados, reator anaeróbico, tratamentos físico-químicos avançados, sistema de membranas, tratamentos eletroquímicos, etc. Mas o que eu levo, quais fatores de decisão que nós precisamos levar em consideração na seleção de uma dessas alternativas? De novo, critérios ambientais, econômicos e sociais, onde eu vou ter diversos fatores de decisão em cada ponto, em cada uma dessas dimensões do Triple Bottom Line. Vou colocar outro problema. Imagine um problema agora de aqui, uma cidade aqui, vamos colocar aqui a cidade de Londrina, que tem aproximadamente 575 mil habitantes, e ela quer, isso aqui é um problema de seleção de projetos, e ela quer reduzir as emissões veiculares e melhorar a qualidade do ar urbano. Embora a cidade ainda não enfrente problemas críticos de poluição do ar, o crescimento da frota veicular e a expansão urbana tem levado as autoridades a considerar medidas preventivas. O objetivo é desenvolver um plano de ação que seja eficaz, economicamente viável e socialmente aceitável. Então, quais seriam as possíveis alternativas para tratar esse problema? De novo, nós vamos ter diversas alternativas, como expansão e modernização do sistema de transporte público, implementação de zonas de baixa emissão do centro da cidade, programa de incentivo de veículos elétricos e híbridos, desenvolvimento de infraestrutura, sistema de rodízio de veículos, programa de inspeção, mas para cada alternativa, para as alternativas, nós vamos precisar de ter fatores de decisão, que a gente pode até confundir com aquilo que são os pontos positivos e pontos negativos, porque cada alternativa gera os seus pontos positivos e negativos. Por exemplo, de novo, levando em consideração o Triple Bottom Line, seus critérios ambientais, econômicos, sociais. E ali diversos critérios envolvidos, tantos ambientais, econômicos e sociais. Vou colocar mais um problema hipotético. Agora de problema de priorização. Londrina, novamente, um exemplo de novo hipotético de Londrina. A prefeitura reconhece a importância de revitalizar as áreas de fundo de vale, mas devido às limitações orçamentárias, precisa priorizar quais fundos de vale devem receber intervenções primeiro. O objetivo é selecionar os fundos de vale mais críticos e com maior potencial de impacto positivo para a cidade e seus habitantes. Aqui foram colocados 5 alternativas, que são os fundos de vale, que é o córrego das Águas das Pedras, o Ribeirão Lindóia, córrego Rubi, Ribeirão Cambé, córrego Esperança. Mas qual deles primeiro?
Como que eu ordeno isso? Qual é a priorização? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Novamente, nós vamos ter que priorizar, eu tenho que colocar fatores de decisão. De novo, Triple Bottom Line, critérios ambientais, econômicos e sociais, como, por exemplo, nos ambientais está a degradação ambiental, potencial de recuperação da biodiversidade, importância para a drenagem urbana, qualidade atual a qualidade da água do córrego, os custos, a densidade populacional, ou seja, para cada problema que eu apresentei agora, ele é um problema complexo. Por quê? Porque todos eles existem limitações para a solução. E todos eles envolvem fatores de decisão que não são simples, eles são complexos de resolução. E como fazer a seleção de uma alternativa diante de um problema complexo e diante de tantos fatores de decisão? Então, vocês viram? Aquele problema de celular, ele pode ser facilmente aumentado para um problema mais complexo. Porque o que deixa um problema mais complexo ou menos complexo é a quantidade de fatores de decisão que a gente apresenta no problema. Com isso, olha, imagina só, quando a gente vai falar de fator de decisão, olha só o que a gente imagina. Aquele problema lá da seleção do fundo de vale para priorização, colocando critérios ambientais, econômicos e sociais. Ao tomar uma decisão, levando em consideração aqueles diversos critérios, olha a quantidade de correlações que nós precisamos realizar. E como realizar isso de uma forma racional? Né? Esses são os métodos multicritérios que eu venho apresentar para vocês hoje. Mas antes, o que é decisão, então? Então, a gente trabalha como decisão, a decisão é uma escolha, é uma seleção feita de uma alternativa entre várias disponíveis. E essa decisão, ela é escolhida a partir de fatores de decisão, critérios, preferências ou informações e julgamentos. Ou seja, eu tenho um problema, eu tenho alternativas, eu tenho os fatores de decisão para a solução daquele problema. E aí a gente sempre pergunta assim, apenas a intuição, que é algo que eu ouço muito, intuição, feeling, experiência, informação, os dados, é o suficiente para tomar uma decisão? Normalmente, essa questão de intuição, feeling, experiência, informação, elas são necessárias. Elas auxiliam muito para a tomada de decisão. No entanto, elas não são suficientes para a tomada de decisão. Por quê? Para cada alternativa que nós temos, por exemplo, a escolha do celular. Para cada alternativa que nós temos, a gente vai ter pontos positivos e pontos negativos. Por exemplo, no armazenamento interno, o celular A é o melhor. No entanto, quando eu vou para a capacidade de fotografia, o celular C é o melhor. Para a capacidade de carregamento da bateria e o tempo de carregamento, é o celular C. No entanto, se eu estou interessado no tamanho de tela, é o celular B. E como ponderar tudo isso? E se a gente estivesse falando de taxa de juros ainda, né? O celular A é que tem maior taxa de juros, então o mais vantajoso seria o celular C. Mas o valor dele é maior do que os outros. Então, quando você começa a fazer esse tipo de análise, você se sente normalmente perdido. Normalmente você se sente muito perdido. Imagine um problema complexo. Então, normalmente, só esses itens não é o suficiente, eles são necessários e importantes. Muito necessário e importante. Mas não suficiente para tomar uma decisão mais assertiva possível. A gente fala assim, tomar a decisão, a gente não tem 100% de certeza que a decisão ela vai ser assertiva. A gente sempre busca uma decisão mais assertiva possível. Por exemplo, essa do córrego. Como que funciona com esses problemas aqui?
dificilmente a gente conseguiria resolver esses problemas somente utilizando a intuição, feeling e experiência, pelo menos uma decisão mais assertiva possível. E principalmente, quando você escolhe, eu vou fazer o fundo do Vale do Ribeirão Lindóia, como justificar isso? Né? Eu tomei essa decisão. Como se justifica essa decisão em detrimento a outras? Então, sempre quando você faz uma tomada de decisão sem um método para uma tomada de decisão complexa, você também fica limitado na justificativa do motivo da escolha daquela alternativa. Então, decisão simples ou complexa vai depender muito da quantidade de fatores de decisão envolvidas. Normalmente, se eu tenho vários fatores de decisão, as decisões são complexas, tá? Independente se você estiver falando do celular ou de qualquer outro problema. E que a gente precisa, normalmente, são os métodos de tomada de decisão. E aqui a gente sempre tem duas linhas sobre os métodos de tomada de decisão. A gente tem um método que é a teoria descritiva e a prescritiva. O que é a teoria descritiva? As duas são de igual importância. No entanto, a teoria descritiva, ela é mais ligada ao como se tomam as decisões. Então, quando vocês vão em palestras, muita gente fala, como se toma decisões, está em palestras, normalmente estão falando da teoria descritiva, onde que vai envolver muito a neurolinguística, o neuromarketing, né? Muito importante, tanto que hoje, por exemplo, toda a linha de marketing desenvolvida, todas elas levam em consideração várias questões neurológicas, não é nem a questão mais, são questões neurológicas mesmo, né? Para levar as pessoas a fazerem compras, né? É até aquela preocupação, por exemplo, hoje das crianças ficarem sendo bombardeadas, por exemplo, por propagandas quando elas estão no celular. Por quê? Porque aquelas propagandas, todas elas têm como base teorias descritivas, né, da tomada de decisão, ou seja, elas estão indo direto em questões neurológicas. E tem a teoria normativa, prescritiva, que é essa questão da tomada de decisão que vem junto com a linguagem matemática, que vem com a pesquisa operacional, decisão sobre risco, decisão sobre incerteza. Essa teoria, ela busca tomar decisão do ponto de vista da racionalidade. O que é a ideia da racionalidade? É tentar deixar o emocional o mais isento possível. O que é o emocional? Eu garanto que todo mundo aqui, quando foi fazer qualquer compra, que se ficou em dúvida entre 3 ou 4 alternativas de compra, gerou uma angústia. Né? Sente aquele calor, aquele no fundo do estômago, aquela angústia. Isso por quê? Porque você está ligado emocionalmente a uma tomada de decisão. Então, quando a gente vai para esse modelo de tomada de decisão multicritério, a gente tenta não ter esse ponto afetivo. A gente vai trabalhar basicamente os modelos matemáticos para fazerem essa tomada de decisão. Até eu sempre falo o seguinte, que quando a gente toma a decisão para um modelo multicritério, a gente sente um vazio. O que é o vazio? É a falta da sensação da angústia. Porque aquela sensação da angústia que a gente tem para tomar decisão, ela desgasta a gente. E quando você usa o multicritério, você não tem esse desgaste. E é muito interessante, porque psicologicamente falando, dá a impressão que você não tomou a decisão. Parece que você sente falta de algo. Porque a sua vida inteira, para decidir algo sobre vários critérios, você sentiu angústia. Bom, ela é tomada como base na decisão sobre certeza, cujo decisor conhece o resultado final, como, por exemplo, eu vou contratar um software para uma empresa. Você já sabe que esse software ele é basicamente bastante utilizado, não tem riscos desse software gerar problema, nada. Você tem decisão sobre risco,
onde o decisor conhece as probabilidades de risco. Por exemplo, se eu for fazer um investimento em ações, é um investimento sobre risco. Por quê? Por mais que você analise as planilhas financeiras, todo o histórico da empresa, ainda há uma probabilidade daquilo não ocorrer. Mas você tem todo o mecanismo de análise por trás. E você tem a sobreincerteza, que é aquilo que você não tem a mínima noção do que vai acontecer. Por exemplo, se você vai lançar um produto no mercado completamente inovador, você não tem a mínima noção de como ele vai ser aceito, se ele vai ser aceito no mercado, ou a forma que você tem que lançar ele no mercado. Então, como eu comentei, a teoria normativa, ela trabalha basicamente com a racionalidade, ou seja, ela é matematizada a escolha, não necessariamente a gente tira a subjetividade, a gente racionaliza o máximo possível. E o objetivo aqui sempre é apresentar ao decisor não uma solução ótima, mas auxiliá-lo na melhor solução de acordo com as suas preferências. Então, vocês vão ver que toda solução, ela é personalizada, ela não é colocada como regra geral, porque ela depende de um indivíduo que está lançando as suas preferências. Então, nós vamos ter aqui, quando eu tenho uma tomada de decisão, qual é o objetivo? É de uma situação que o indivíduo ou que o decisor esteja completamente insatisfeito, a partir de uma tomada de decisão por multicritério, ou ela fique satisfeita ou que ela fique menos insatisfeita. E aí ela é bastante interessante porque a gente pode utilizar ela tanto para um indivíduo ou para grupos de indivíduos. Né? Por exemplo, se eu estou trabalhando num conselho deliberativo e se precisa tomar-se uma decisão, você pode aplicar modelos de multicritério para esse conselho deliberativo. Por quê? Para buscar consenso na tomada de decisão. E até quando se busca esse consenso, a ideia é que as pessoas aceitem melhor as decisões tomadas. A gente sempre vai estudar aquela questão de grade de poder e interesse, né? Que é aquela questão, quanto maior o poder, maior o interesse, a gente tem que gerenciar de perto, todas aquelas questões. E essa aqui é uma estrutura bem rapidinha sobre o que é um processo de tomada de decisão. Nós temos alguns elementos, que é o problema, nós temos os fatores de decisão, a gente elenca pesos a esses fatores de decisão. Aqui nós colocamos um modelo, então nós vamos ter um modelo para peso, para obtenção de peso. Nós vamos ter um modelo para execução da tomada de decisão em si, para gerar a melhor alternativa. E dentre esses elementos, a gente tem nesse modelo geral, a gente tem alguns elementos, que é a figura do especialista. Quem é um especialista? O especialista é o indivíduo que conhece tudo sobre o problema e o contexto do problema a ser desenvolvido. É ele que vai elaborar o problema, colocar todas as restrições desse problema, é ele que vai elaborar os fatores de decisão, é ele que vai elaborar a forma de obtenção de peso, é ele que vai encontrar o melhor método e as alternativas viáveis. O decisor é o indivíduo que vai ponderar os pesos. É ele que pondera os pesos, é ele que vai gerar as preferências dos fatores de decisão. Nós vamos ter as alternativas e a matriz de decisão em si, a escala que está tudo ligado, que isso aqui vai depender do modelo que a gente vai trabalhar. Por exemplo, só para vocês terem ideia, o que seria essa ideia de não sentir o vazio, tá? Sentir aquele vazio, que é a falta da angústia. Eu fiz uma brincadeira aqui, por exemplo, o problema hipotético aqui lá da priorização do Ribeirão.
Normalmente é dessa forma que a gente imagina o problema, ou seja, todas essas ramificações. Então, quando a gente mistura tudo isso, a gente sente uma bagunça tremenda na cabeça. Então, como que a gente vai proceder à resolução? Imagina o seguinte, eu fiz aqui, eu usei um modelo SAL, que é Simple Additive Weight, é um modelo bem simples, tá? Só para vocês terem uma ideia de o que é esse modelo de tomar decisão. Porque quando a gente fala o modelo de tomar de decisão em si, é aqui que é a alma do processo de tomada de decisão. É o problema e os fatores de decisão. Então, por exemplo, eu vou colocar assim os pesos. Eu posso colocar assim, bom, eu vou colocar aqui todos os pesos aqui tem. Eu vou colocar aqui o critério ambiental, vou colocar como 0,35. Gente, normalmente, quando eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu faço uma dinâmica um pouquinho maior, tá? Então aqui eu vou lançando aqui só para a gente brincar um pouquinho. Aqui 0, eu vou colocar 0,34. 0,34 que eu vou colocar basicamente o mesmo peso para todos. 0,33, 0,33. Estou julgando aqui que todos os pesos aqui, melhor, eu vou colocar assim, critério ambiental, econômico e social. Vou usar o método mais simples de lançamento de peso, que é o direct weight, que é o lançamento direto. De 0 a 10, qual é o grau de importância do critério ambiental? 10. Qual a importância do critério econômico? 10. Qual a importância do critério social? 10, porque para mim todos eles têm que ter o mesmo valor. Aí eu estou colocando então aqui, ó, cada um tem o mesmo valor. Aí eu coloco assim, o estado de degradação ambiental potencial aqui, qual o peso que cada um corresponde? Gente, eu vou lançar qualquer valor, tá? Eu não estou pensando em lançar valor. Vamos colocar que são esses valores aqui. Lancei qualquer valor, eu não li, tá? Então, eu vou pensar assim, qual é o mais importante aqui para mim? Sei lá, vou colocar isso aqui, vou colocar 10. O menos importante, isso daqui, 5, 5, 7 e 8. Não estou jogando qualquer valor, tá? Não estou lendo. Mesma coisa aqui, vou jogar pontuação de 0 a 10 sobre graus de importância. Vamos colocar que isso aqui são os pesos atribuídos por um decisor. Vamos colocar o decisor lá que vai fazer o gerenciamento lá na prefeitura. Gerou esses pesos aqui, ó. Segundo o lançamento que foi feito, esses pesos foram lançados. Então, isso aqui corresponde ao grau de importância segundo a perspectiva daquele decisor. Então, segundo o decisor, 12% da decisão dele está correspondendo à importância para drenagem urbana e controle de enchentes. O segundo mais importante é o impacto da redução de gastos de drenagem com enchentes. E o terceiro mais importante foi a acessibilidade. Então, você vai ter a obtenção de pesos. E aí, quando a gente vai aplicar o método SAL aqui, o que eu faço? Primeiro, a gente vai ter que ver aquela questão de critério custo-benefício, ou seja, quanto maior, melhor, ou menor, melhor. Mas esses pesos aqui, eles vêm para cá. Automaticamente, o modelo faz todos os cálculos e já te gera qual a priorização deve ser feita. Então, segundo os dados hipotéticos que eu coloquei aqui para cada valores fictícios aqui, para cada fundo de vale, gerou esse resultado. Então, teoricamente, segundo os dados hipotéticos que eu coloquei e a forma que eu lancei os pesos, que também foi sem muita responsabilidade, foi a Água das Pedras. Essa teria que ser priorizada. O segundo, Ribeirão Cambé. Terceiro, Esperança. O quarto, Lindóia. E o quinto, Ribeirão Rubi. Então, vocês viram? É assim que funciona o processo de uma decisão multicritério. Então, ele tem subjetividade? Tem. Aonde que está a subjetividade? No lançamento dos pesos. Por quê? Porque depende do decisor, do indivíduo que decide. O restante do processo é um método que calcula.
E é por isso que a gente não tem mais aquela sensação de angústia. Por quê? A sensação de angústia, ela vem vinculada quando você mistura dados com os critérios, com os fatores de decisão. E esse é um modo completamente errado de você tomar a decisão. Você não pode misturar os dados das alternativas com os fatores de decisão. Por quê? Porque senão você está fazendo esse emaranhado todo aqui na sua cabeça, na sua mente, você está se confundindo todo. Tá? Então, o que a gente faz, na verdade, é uma busca dos pesos, a gente faz uma análise dos graus de importância entre os critérios. E a partir do modelo, a gente obtém essa priorização. Aí me pergunto, tá, mas aonde que está a parte científica desse processo? Tá? Quando a gente trabalha na parte científica, a gente normalmente propõe modelos. Então, por exemplo, nesse problema aqui do Ribeirão, como que a gente trabalharia? Nós vamos propor um modelo de seleção, de priorização para um fundo de vale, para revitalização de fundos de vale. Ou seja, a gente trabalha na questão da inteligência do problema, que é a identificação, a ideia da coleta de dados, na parte de inteligência. E aqui que está toda a parte científica do problema. Mas a construção dos fatores de decisão e qual modelo será utilizado para a solução. Essa é a parte científica que a gente trabalha quando a gente trabalha com pesquisa, com os métodos de tomada de decisão. Então, a gente fornece modelos que, quando outros indivíduos ou outros setores precisam de resolver problemas parecidos com aqueles com os quais você resolveu, eles podem usar aquela sua ideia para resolver os deles. No entanto, a minha solução não será a mesma que a dele. Por quê? Talvez os problemas o problema específico que ele tem seja um pouco diferente do meu. Então, ele tem que fazer alguma adaptação na definição dos fatores de decisão dele. Mas a estrutura do problema é o mesmo. E é isso que a gente fornece quando a gente trabalha com os modelos de tomada de decisão como pesquisa. E aí, onde que a gente consegue aplicar... Com licença, Reginaldo. Com licença, professor Tagino falando. Para que dê tempo para perguntas, já que vamos terminar às 7h30, sugiro você tentar fechar às 7h15. São 7h08 no momento. Assim eu estou planejando mais uns 3, 4 minutinhos só. Perfeito. Obrigado. Então, aonde que a gente consegue aplicar esses problemas da engenharia ambiental? Em diversos setores. Tá? Na verdade, basicamente em todos os setores onde que existem problemas que se existam alternativas e que se precisa decidir qual é melhor. Depois, caso vocês queiram, eu posso disponibilizar os slides para que vocês possam ver melhor daí aonde que vocês podem aplicar. Aqui eu deixei mais detalhadinho, tá? Ou seja, basicamente em tudo. Então, essa é a nossa apresentação básica aqui da estrutura de um modelo de tomada de decisão. E aí, nessa estrutura básica de tomada de decisão, a gente sempre vai para os modelos dos pesos. Quando eu vou falar de peso, esses pesos, eles existem vários métodos para a gente obter pesos, que vai dos métodos que vai pesos subjetivos, quanto os pesos objetivos, assim como os métodos híbridos, tá? Aquele que eu coloquei ali para vocês, ele é chamado direct weight, que é aquele que a gente faz diretamente, o lançamento direto. Mas a gente pode fazer uma junção dele com um conjunto fuzzy, com diversas outras possibilidades. Os mais comuns ao direct weight, esse que eu coloquei, quando você tem muitas alternativas, você tem o Smart, você tem o Swing Weight, você tem o Delphi, Scrum Poker, cada um com a sua particularidade. Por exemplo, se eu trabalho com grandes grupos, o ideal é o Delphi e o Scrum Poker. Se eu trabalho com poucas pessoas, mas eu quero saber
que eu quero saber que ele tenha bastante reflexão na hora do lançamento do peso. Eu trabalho com análise hierárquica do processo, que é o tal do HP, que vai fazer comparação pareada. E já nesses métodos aqui de avaliação de tomada de decisão, a gente tem alguns métodos que são os métodos aditivos e os métodos de sobreclassificação. Que aí a gente vai, dentre os mais famosos é o método SAL, o HP, o TOPSIS e o ANP. E o do sobreclassificação, família Electra e Prometê, que todos eles têm cada um a sua particularidade. Tá? Vocês vão ver, por exemplo, bastante questões ali, envolvendo questões ali da Petrobras, tal, eles usam bastante esse grupo aqui, Electra e Prometê, que é para resolver essa parte aqui, ó, esse nível aqui, ou seja, para fazer a classificação dos valores. E assim, e aí, para quem tiver curiosidade, eu tenho alguns trabalhos nessa linha, que é, por exemplo, esse trabalho aqui, ele trabalhou com a ideia de pesos, e foi nessa ideia de pesos aqui, ó, 100 métodos objetivos. Subjetivo, foi o objetivo puro, que foi o método de avaliação de performance entre cooperativos de reciclagem aqui de Londrina, ou seja, esse método aqui foi usado, ele compara assim, aqui foi analisado assim, 7 cooperativas, das 7 cooperativas, como que funciona? Ele usa uma como referência, ele, na verdade, vai escolher a melhor dentre as analisadas e compara as outras dentro dessa melhor. Ou seja, ela faz uma comparação de performance via comparação dentre aquelas que eu já estou utilizando. Ou seja, a gente não usa modelos ideais, a gente usa aquilo que já existe. Como, por exemplo, aqui foram as variáveis de entrada e saída. Esse daqui mesmo, esse outro aqui, que é análise de o método para tentar determinar o nível de sustentabilidade em restaurantes. Aqui nós vamos fazer um modelinho, depois nós vamos patentear ali um software para onde a gente busca verificar o nível de sustentabilidade dos restaurantes. Foi feito um levantamento de vários fatores de decisão, buscamos pesos, e a partir desses pesos a gente desenvolveu um modelo onde se consegue verificar no restaurante aonde nos critérios triple bottom line, né, os ambientais, sociais e econômicos, qual o nível de sustentabilidade que ele está, o modelo que a gente propôs. Proporção de biogás. Nós tivemos esse trabalho aqui também, que é o seguinte, numa outra pesquisa realizada anterior a esse, foi verificado que não se tinha nada, quando se vai fazer projetos de biogás, modelos de tomada de decisão quando se fala em biogás. Então, aqui a gente fez um estudo onde que a gente colocou proposta de quais fatores de decisão são utilizados para cada etapa na elaboração do projeto de biogás. E agora esse estudo está sendo continuado na aplicação em cada fase do projeto. Então, gente, é isso. Peço desculpas pelo tempo, pela velocidade. É um tema diferente, eu acho que acredito diferente para todos. E eu tentei falar um pouquinho de tudo para tentar sanar um pouquinho, dar uma ideia geral do que é essa tomada de decisão. Obrigado, gente. Professor Reginaldo, foi impecável o seu tempo. Temos aqui uns 15 minutos para perguntas. Super interessante, gostei muito do que você mostrou. Tenho vários comentários, mas gostaria mesmo que a audiência, especialmente os alunos que estão aqui, mestrandos, graduandos, fizessem suas perguntas, usassem essa chance para conversar com um especialista. Por favor. É bastante interessante que a gente aplica até em lugares que a gente acha que não aplicaria. Tem uma aluna minha, acho que ela está até assistindo aqui hoje, a Bia, de TCC da Engenharia Ambiental, ela está fazendo uma proposição de um modelo para seleção de técnicas de compostagem,
para pequenas e médias empresas, né, para seleção de qual técnica de compostagem. Está ficando bastante interessante. Temos alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, a Beatriz está perguntando no bate-papo, qual é a disciplina do professor? Beatriz, você se refere à disciplina que o professor Reginaldo leciona? É isso? Eu acredito que seja assim. Acho que para o ano que vem eu pretendo lecionar processo de tomada de decisão de critério para engenharia ambiental, né? Focada, mas assim, o nome da disciplina não está elaborado ainda, mas vai ser processo de tomada de decisão na engenharia ambiental. Vai ser nessa linha. Excelente. Alguém tem alguma pergunta específica sobre os métodos? Professor Jorge Martins, tem a palavra, por favor. Obrigado, professor Tagino. Professor Reginaldo, parabéns aí pelo trabalho. Acho que é momento da gente falar, né, de tomada de decisão. Tomada de decisão diante de algo que você está acostumado, parte da sua rotina é algo tranquilo, mas diante do desconhecido é algo paralisante, né? E o momento é oportuno porque nós estamos passando por uma grande mudança ambiental e aí aparecem eventos, né? Aparecem situações como essa que a gente viu recentemente no Rio Grande do Sul, como a situação das queimadas agora, que realmente paralisa, porque você não está preparado, e daí você ter método científico para tomar uma decisão, eu acho que é algo, é uma ferramenta muito importante. Mas aí eu queria te perguntar o seguinte, pela sua experiência aí, qual é o alcance prático que você tem observado do uso desses métodos? Você diria que, considerando esse aspecto que eu coloquei, da paralisação diante do desconhecido, você considera que a gestão pública está preparada? Pode incluir, inclusive, a nossa universidade, o poder local, né, administração local. Qual que é a sua percepção? Olha, a questão é o desconhecido, não se conhece muito. Está até conversando antes de ontem aqui, não é conhecido. É um método que não é recente, mas poucas pessoas conhecem sobre isso, né? Um outro fator que é bastante interessante, que quando eu trabalho nas disciplinas, a gente, nesses métodos de tomar decisão, é aquela questão da angústia, ela é muito forte psicologicamente, sabe? Se você não se sentir perdido, angustiado, parece que você não fez parte do processo de tomada de decisão. É algo absurdo isso. Então, você tem uma certa relutância das pessoas em aceitarem a tomar decisão dessa forma por causa disso, porque parece que elas não participaram do processo. E, no final, é um processo mais assertivo. Um exemplo, tem uma outra, a menina que eu oriento ali no outro programa, só que foi numa outra linha, né? Ela fez sobre a gestão de um risco de acervo de biblioteca, museus, esse tipo de coisa. E aí, ela fez lá com o Museu de Minas, e a pessoa falou, não, o risco que a gente tem é fogo, é fogo, é fogo, é fogo. A gente aplicou o modelo e deu que o problema era a água. Ela não acreditou, falou, não, é fogo, não está legal, não está legal. Teve um temporal, tudo foi inundado, né? Tiveram perda de acervo por problema de água. Então, assim, é eficiente, mas existe uma certa relutância, porque parece que as pessoas precisam sofrer para acreditar. Ter as coisas nas mãos, né? É estranho. Interessante. Não sei se eu respondi. Um exemplo interessante. Interessante mesmo. Obrigado, professor Jorge Martins. Temos aqui o Tiago Henrique. Por favor, Tiago, tem a palavra. Primeiro, parabenizar, professor. É sempre bom te ouvir falando. Um conhecimento absurdo, né, do tema. E eu tenho uma dúvida aqui. A minha dissertação vai tratar de
modelagem de avaliação de uso futuro de solo, eu estou usando uma ferramenta, não sei se o senhor já ouviu falar, que é o Ego, a dinâmica Ego. Ele usa algumas variáveis discretas, você usa também uma base de raster e classificação de solo, para você modelar cenários futuros, né? A partir das variáveis que você insere. Você cria cenários passados e simula um real a partir das análises passadas. Mas tem umas variáveis ali que eu acho que vai bem de encontro que eu preciso, que são algumas variáveis discretas que eu tenho que avaliar quais colocar. E eu acho que esse método que você mostrou aí vai totalmente responder o que eu preciso dentro dessa análise. Que eu tenho ali, por exemplo, a distâncias de hidrografia, de corpo hídrico, distância de rodovia, distância de áreas vegetativas, né, áreas urbanizadas. Uma forma que você tem de validação também de variáveis, que você consegue, porque muitas vezes a literatura talvez não traga alguma coisa, você precisa de alguma outra forma, você pode trazer por especialistas da área. Então, como que você faz? Você faz o levantamento das variáveis necessárias e você envia. Aí tem todo um processo metodológico para se fazer isso, tá? Mas você envia para especialistas da área e você utiliza, é um processo de método multicritério, tá? É um daquelas linhas de levantamento de peso, você coloca graus de importância. Quais são os graus de importância que os indivíduos, que os especialistas colocam sobre essas variáveis? E a partir disso, você consegue validar as variáveis que você precisa pelo grau de importância que eles atribuem. Interessante, eu vou procurar isso. Posso até procurar você, professor, para tirar alguma dúvida sobre isso aí? Pode ficar à vontade, você tem meu WhatsApp. Vai ser bem relevante para a minha pesquisa aí. Pode mandar, sim. Obrigado, professor. Obrigado, Tiago, pela participação. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui, Reginaldo. Só um minuto, a Natiele já direciona a tua pergunta, estou vendo aqui no bate-papo. Deixa eu só interferir aqui um pouco com o professor Reginaldo. Quando eu vi tua apresentação, me lembrou muito, quando você falou, né, de árvores de decisões, me lembrou muito uma estrutura de aprendizado de máquina, né? E aí, como florestas aleatórias, é correto pensar dessa forma, já que, na verdade, o teu problema, ele não tem nenhuma, como eu entendi, ele não tem nenhum conjunto de informações para que você aprenda e treine as tuas árvores, né? Na verdade, as tuas árvores de decisões, elas são baseadas em decisões gestores, né? Isso. Então, você não tem um exemplo prévio para que tua árvore aprenda e tome aquela decisão baseado em um conjunto de dados. Não necessariamente, mas se você quiser criar um modelo dessa forma, pode. Né? Pode. Então, que, na verdade, essa árvore, ela na verdade, ela é uma árvore mais buscada assim na linha da probabilidade, né? Onde você busca todas as possíveis possibilidades de correlação, né? Mas a minha questão é a seguinte: você toma uma decisão, você tem todos aqueles pesos e finalmente você diz, olha, isso aqui o teu modelo te dá as prioridades. Como é que você valida isso? Por exemplo, no exemplo que você deu aí da biblioteca, teve que acontecer o enchente para que finalmente fosse validado que era água e não fogo, né? Mas como é que você valida isso se você não tem então, na verdade, que assim, a estrutura é um pouco diferente da estatística. A estatística a gente tem uma amostra significativa, a gente trabalha de uma forma diferente para tentar buscar essa validação, né? No método multicritério, a gente não tem essa amostra significativa porque você depende de um decisor. Então, como que é buscada essa validação? A validação é buscada na estrutura do problema. Você tenta buscar um modelo de resolução, e aí você tem que buscar uma forma de validação ou por literatura ou por especialistas da área. Ok. E assim como os critérios, ou por literatura e... no meu caso, eu faço por literatura e especialistas da área. Ok. Porque respondeu minha pergunta muito bem. Porque minha dúvida é o seguinte: se você você tem o mesmo problema, o problema que você falou de poluição do ar, que é minha área de trabalho, mas aí você tem 2 gestores trabalhando em salas diferentes e cada um vai dar peso diferente. Obviamente você vai chegar a 2 modelos diferentes, correto? Exatamente. Aí assim,
Na verdade, o que a gente busca é um pouquinho diferente. Aí não é o resultado final. O que a gente busca validar é a estrutura do problema e os critérios. É isso que a gente busca validar. A resolução final é individual. Aí, por exemplo, para um decisor, o resultado vai ser de uma forma porque ele vai atribuir de um jeito. Correto. Para outro é de outro jeito. Correto. Tá. Né? E aí vai depender muito do tipo de problema também que você está trabalhando, né? Tem alguns tipos de problema que você tenta buscar a convergência, que daí você busca o Scrum Poker para buscar de pesos, por exemplo, Scrum Poker ou Delphi. E daí você faz todo um trabalho diferenciado para tentar buscar convergência. Eu fiquei muito satisfeito com os exemplos que você deu, e isso abre uma margem enorme para a gente poder conversar pessoalmente no departamento. Eu não quero tomar mais meu tempo, mas você direcionou e respondeu até certo ponto minha pergunta, mas vamos deixar isso para bater um papo pessoalmente. Não, perfeito. Perfeito. Até porque eu tenho uma pergunta aqui no bate-papo, que imagino que não conheço a pessoa, né? A Natiele. Ela pergunta como minimizar a subjetividade da atribuição de pesos, já que depende de uma só pessoa. Na verdade, Natiele, não tem como, sabe? Assim, a forma de você diminuir a subjetividade do decisor está intrínseca na vida, assim, faz parte do indivíduo, da vivência dele, da cultura dele, daquilo que ele pensa de mundo. Então, é extremamente complexo. Então, para o mesmo problema, dois decisores diferentes vão dar respostas diferentes. Então, por exemplo, naquele lá do fundo de vale, se eu tenho um grupo de, vamos colocar lá, um conselho decidindo qual vai ser a priorização, então, antes de fazer a decisão, por exemplo, a gente tem que fazer um trabalho diferenciado, que é buscar primeiro qual é o objetivo estratégico que a gente procura, para que todos tenham o mesmo objetivo, para que todos enxerguem o mesmo ponto. A partir desse trabalho que todos enxerguem o mesmo ponto, aí sim você busca a tentativa de convergência de peso. Tá? Aí você vai ver algum método, ou Delphi, Scrum Poker e tal, para tentar, a partir de discussões, a convergência. Que daí você está falando de grupo. Tá? Se você está falando de individual, é algo complicado, porque assim, vou falar, por exemplo, da Bia, que está fazendo sobre técnicas do TCC dela, sobre técnicas de seleção de compostagem. Ela, como especialista, ela vai chegar, por exemplo, numa empresa de pequeno porte ou de médio porte, ela está vendo que o melhor era a técnica B. Mas não adianta ela falar que é melhor a técnica B se o gestor não acredita que é a técnica B. Talvez ele nem implante porque ele não acredita que a técnica B é melhor. Então, ao rodar um modelo multicritério, ali, com os pesos que ele vai atribuindo, com discussões, de acordo com aquilo que ele vai colocando, vai gerar um resultado. Se for o A, ele vai ficar assim, foi implantado da mesma forma uma composteira, uma técnica de compostagem, que ele vai ficar satisfeito, porque atendeu os objetivos dele. Né? Por isso que o decisor, no levantamento do peso, é mais complicado quando ele é individual, porque tem toda a vivência do indivíduo. Muito bom. Eu acho que a Natiele ficou satisfeita com sua resposta. Alguém mais da audiência gostaria de se engajar nessa discussão interessante com o professor Reginaldo? Professor, no caso, poderia colocar, ao invés de um só especialista, colocar por meio de enviar, às vezes, formulários para outros especialistas, para ter outros decisores e tentar mitigar, diminuir essa subjetividade de ter um poder só em cima de um especialista? Sim, sim, sim. Por exemplo, aquele exemplo ali que eu apresentei para vocês, ali por exemplo, da nível de sustentabilidade em restaurantes, né? A gente buscou
A gente fez toda uma busca dos fatores de decisão, das variáveis, né? Ali a gente chamou de dos indicadores. E aí a gente foi buscar os pesos, os níveis de importância de cada indicador. Só que é exatamente isso. Como fazer isso? Eu não vou pegar isso com o indivíduo só, porque eu não consigo validar isso. Então, nós mandamos para... Quem eram os especialistas que a gente utilizou? No Brasil, a gente utilizou pesquisadores da área de sustentabilidade, de diversas áreas, e utilizamos todos os pesquisadores dos artigos utilizados para a busca dos indicadores, né? E mesmo assim, ainda depois, a gente obteve, acho que 60 e poucos retornos, bastante gente retornou. Isso que foram, a gente ficou bastante surpreso, tá? Porque tinham quase 100 indicadores. Tivemos quase 60 respostas, e mesmo assim, depois a gente teve que fazer alguma coisa de estatística ali, porque alguns estavam dando alguns davam valores discrepantes, sabe? A gente teve que fazer um trabalho ali para tentar pegar uma convergência. Fazer eliminações de alguns ali, porque sempre vai acontecer isso mesmo. Né? Então, dá sim, viu? Então, essa questão de validação de indicadores, a gente consegue fazer por esses modelos multicritérios, que seriam os modelos de pesos, e você consegue enviar para especialistas para validar e intensificar com a intensidade de cada indicador. Ok, muito obrigada. Muito bom. Passamos aqui 2 minutos do horário, digamos, reservado, são 7h32, mas poderíamos ter aí uns 2, 3 minutos para outra pergunta, se alguém tiver interesse, por favor. Reginaldo, acho que ficamos por aqui. Outra vez, muito obrigado por esse seminário tão interessante. Eu não tinha escutado. Obviamente você lê aqui e ali, né? Mas você realmente nunca tinha sentado para escutar uma apresentação sobre o assunto, e com essas 3 aplicações que você sugeriu aí, gostei muito. Missão cumprida. Você tem tudo a ver com o nosso programa, já sabíamos disso, né? Obviamente, mas obviamente que deixa um monte de espaço aqui para que a gente interaja mais, professores, possamos interagir com você nessa caminhada aí da pós-graduação, tá? Então, outra vez, obrigado a todos que participaram. O nosso ciclo de seminários ele vai continuar. Até o final do ano vamos ter 2 seminários mais. O próximo vai ser no dia 14 de novembro, com um tema a ser determinado ainda, mas vamos circular, tá? Por redes sociais, e-mails, enfim. E é muito agradável ter tantas pessoas aqui participando. Gente, agradeço muito a presença de todos, fiquei bastante feliz com a quantidade de pessoas, agradeço ao professor Edmir, Jorge, Leila, todo mundo por ter me recebido bem no programa, fico feliz de estar aqui também. Sobre o material, eu vou encaminhar o material para a equipe de divulgação do PPGE, então quem quiser depois pede lá via rede social, que elas encaminham para vocês lá via rede social. Gente, e assim que eu abrir disciplina, estamos aí, participem, sempre estou aberto, qualquer coisa me procurem. Muito obrigado por tudo. Boa noite, pessoal, até a próxima. Reginaldo, fica, por favor, na sala 1 minuto, 2 minutos mais, quero conversar com você. Mas fico sim.